Bendito seja o nome do Senhor. Um texto bíblico aqui se encontra Lucas, o livro de Lucas, Evangelho. Se alguém, porventura, querer acompanhar essa leitura na sua casa, pode acompanhar, porque a Bíblia, todas as Bíblias são igual, né? E se encontra capítulo 18, versículo de número 18 a seguir. Temos o título aqui acerca O Jovem Rico. É o título desta mensagem, dessa história. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para que tenha a vida eterna? 19. E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo o que tens e terás, e reparte ao pobre, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Somente até aqui é um texto bíblico, o qual fala da história de um homem. Era um príncipe da época, era um homem que se apoderava de muitos recursos financeiros, mas porém, no ministério terreno de Jesus Cristo, na época que ele veio, nascido de mulher, da Virgem Maria, uma mulher bem-aventurada foi, porque deu à luz ao Filho de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, e no seu ministério, no exercício do seu ministério, ele propagava a palavra de Deus. A pregação era o que Jesus Cristo veio fazer na terra, mostrar ao mundo uma nova direção. E ele se depara com esse episódio aqui desse homem, um homem príncipe, um homem bem visto pela sociedade da época, mas um homem também que era um homem carente, que era um homem que entendia, e ele viu em Jesus algo diferente. E ele chega a perguntar a Jesus Cristo: o que é que hei de fazer? Como o texto que nós acabamos de ler fala conosco. Ele interroga Jesus: o que hei de fazer para... Primeiro ele chama Jesus de bom, no sentido, não que Jesus Cristo não é bom, Jesus Cristo é bom, mas ele dá uma pequena tesourada nele aqui, no sentido de que, mostrando que bom era Deus. Porque às vezes aquele homem queria introduzir como um bom moço, falando palavras até mesmo agradáveis para Jesus, mas Jesus era conhecedor e é conhecedor de todas as coisas. Ali já exorta ele, não desmerecendo ele próprio, mas atribuindo uma honra maior a Deus. E aquele homem ali, Jesus interroga ele: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aquele homem ali também, ele tinha um conhecimento dos mandamentos de Deus. Ele tinha um conhecimento da lei, da lei de Deus na época. Ele tinha um conhecimento. Jesus cita a lei e ele fala que tem guardado todas as coisas. Mas ali faltava algo ainda na vida dele, porque ele estava aprisionado às coisas terrenas. Jesus Cristo faz um convite especial para ele se desprender das coisas materiais e vir seguir, distribuir-se ali alguns recursos para os pobres da época, o que era necessário para aqueles que estão servindo a Deus, ajudar. A Bíblia fala: aquele que pode fazer o bem e ele não faz, ele comete pecado. Isso aí é válido para qualquer pessoa. Deus não tem restrição com um povo, ele tem
A sua palavra é num todo, porque no momento que ele cria a humanidade num todo. Então, quem pode fazer algo e não faz? E aí Jesus Cristo lança o convite a esse príncipe, um homem bem visto pela sociedade, e ele se recusa a aceitar ali o conselho de Jesus Cristo e acaba perdendo algo especial na sua vida. Ele era um homem que conhecia. No momento que ele vê Jesus Cristo, ele vê alguém diferente. Ele vê que Jesus Cristo era o Filho de Deus mesmo. Que ele perguntou para Jesus: que dei de fazer para herdar a vida eterna? Ele já sabia de uma promessa ao qual Deus tinha feito para o homem, de o homem ter uma vida não somente terrena, porque a vida terrena é uma vida passageira, mas uma promessa de vida eterna. E ele vai logo de cheio interrogando sobre a vida eterna, porque a vida material para ele estava boa, porque ele tinha riqueza, ele tinha tudo que ele podia apreciar. O dinheiro compra algumas coisas, dá a capacidade de alguém comprar. No poder de compra, o dinheiro ele é o autossuficiente da humanidade. Mas só que esse homem, mesmo ele tendo, ele consegue ainda perceber algo mais profundo, que era a vida eterna. E ele pergunta. Aí Jesus Cristo falou abertamente para ele: é necessário se desprender. Às vezes tantas pessoas têm conhecimento, acham até coerente. Mas Jesus é bom, a igreja é boa, tudo bem. Mas o bom é Deus. Acima de todas as coisas é Deus, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E no momento que o homem começa a descobrir, ele também começa a renunciar, porque sem a renúncia, ninguém consegue ter uma experiência com Deus. Um exemplo, mesmo esse homem aqui conhecendo sobre a vida eterna, muitos são ignorantes, às vezes, sobre a vida eterna, não tem conhecimento, acha que Deus é um Deus somente que exerce a sua soberania sobre as coisas que está patente aos nossos olhos. Não, existe algo ainda mais profundo, muito mais profundo do que nós imaginamos, porque a nossa alma, ela anseia voltar para Deus, e este vazio, às vezes, que bate no coração do homem, é a sede, é a fome da alma. Mas o homem, não decifrando, ele procura em outros mecanismos saciar a sua necessidade. Mas porém a sua necessidade, você vira um escravo, nunca será saciado. Sempre você vai se acabar no mesmo lugar, no mesmo caminho. Você luta contra algo, mas esse algo não consegue se preencher. Aí alguém pensa: no dia que eu conseguir tal coisa, vai ser tudo beleza na minha vida. Você consegue, mas às vezes acontece uma outra coisa e torna a voltar para o mesmo lugar, que é o vazio. O Evangelho é simplicidade. No momento que os discípulos de Jesus Cristo receberam o chamado, eles deixaram alguns eram pescadores, deixou suas redes, outros deixaram suas ocupações para seguir Jesus Cristo no ministério. Hoje não é necessário nós abandonarmos os nossos afazeres para prosseguir diante do Senhor. Basta nós somente ouvir a palavra de Deus e acreditar, ter fé naquilo que Deus tem para nossas vidas. E esse plano, ele é o amor de Deus para com a vida do ser humano, para com a vida da humanidade. Mas só que Deus, ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus que ele semeia a sua semente. Tem um texto bíblico que Jesus Cristo, ele fala uma parábola, muito bonita essa parábola. Ele fala bendito seja o nome do Senhor. O semeador saiu a semear, lançou uma semente, e essa semente, diz a palavra, pode acompanhar na Bíblia, tem escrito,
Não vou me falar o versículo nem capítulo, mas se você olhar na palavra, a internet também facilita bastante. Mas só que só ter o conhecimento por ter não vai valer muita coisa não. Tem que colocar em prática a palavra de Deus. Uma semente caiu à beira do caminho. E o mesmo texto diz que as aves do céu vindo ali apanham aquela semente. Não teve sucesso. A segunda semente caiu entre pedregais, aonde tinha terra, mas também tinha rocha por debaixo. Ali, aquela semente chega a frutificar, porém, na hora que o sol aquece, aquela pedra por baixo, aquela planta também acaba morrendo, porque o calor foi demais. Representando ali, a terceira semente caiu entre espinhos. Essa, sim, cresceu, mas também não pôde produzir, porque os espinhos sufocavam. E mais a quarta semente caiu em uma boa terra. A semente é boa. A semente representa a palavra de Deus. A terra representa o nosso coração, a nossa vida. A primeira semente, Jesus Cristo explica essa parábola. Aqui caiu à beira do caminho, representa o coração endurecido do homem, que não dá crédito de maneira nenhuma à palavra de Deus. Aí vem o maligno, que é o diabo, o destruidor, e arrebata aquela semente. Não deixa frutificar, não deixa ter nenhuma ação, nenhuma reação diante da palavra de Deus. A segunda é semelhante àqueles que ouvem, gosta, porém não tem firmeza. As primeiras lutas do dia a dia, as primeiras perseguições por causa daquela palavra, daquele algo precioso que ele teve, ele abandona também a sua fé, a sua caminhada. E a terceira é entre os espinhos, que representa o mesmo estádio desse jovem rico, que caiu entre os espinhos, cresce, não consegue frutificar, que é sufocada, mas porém tem entendimento. Porque esse homem tinha entendimento, mas no momento da hora da renúncia, ele não pôde renunciar, porque às vezes as coisas da vida representavam mais do que algo que Deus tinha provido para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós louvamos a Deus, que também existe a boa terra, e pode ser o seu coração nesta noite. A boa terra, diz a palavra, que um produziu 30, 60 e 100. Queridos, a palavra é boa. Jesus Cristo é bom. Deus é bom. O Espírito Santo é bom. Às vezes falta terra boa. Às vezes falta uma terra adubada, uma terra preparada. E essa que caiu de boa terra representa o homem que deseja estar do lado de Deus a todo momento, mesmo entendendo que é pecador, mesmo entendendo que é fraco, que é necessitado, tem vontade de prosseguir na sua caminhada, tem vontade de renunciar e proclamar a cada momento o Evangelho da salvação. Ganhar mais pessoas para o reino de Deus representa a boa terra. A boa terra pode ser você. Deus está te chamando. Não endureça o vosso coração diante da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é justa. Ela traz um peso muito grande de justiça no momento que alguém conhece. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele trouxe muita mensagem que nos dá grandes exemplos nos nossos dias. Ele, dando o seu discurso, ele começa a falar que o homem tinha que ter um compromisso realmente com ele. Ele chega a dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, ele compara o homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E ali fala que veio as correntezas, veio as tempestades, e aquela casa caiu. Por qual motivo?
porque não deu crédito à palavra de Deus. É necessário nós darmos crédito à palavra de Deus, não somente de momento, mas em toda a trajetória das nossas vidas, acreditar que existe um Deus que está acima de nós, acima de todas as coisas, e Ele tem sempre o melhor, sempre uma palavra para nossas vidas. Mas o homem, ele se aprisiona pelo seu próprio caminho, o seu próprio orgulho, o seu próprio eu, achando que pode solucionar os seus problemas por completo. Mas eu digo com todas as letras, não consegue. Não consegue. Por mais que seja uma pessoa equilibrada, não consegue. Porque nós somos matéria e o pó está destinado a voltar à sua origem. Mas existe um espírito que almeja voltar para Deus. É só nós decifrarmos, buscarmos, olhar para dentro de nós mesmos e fazer um autoanálise, um exame de consciência, se realmente a nossa existência não pertence a Deus. Deus é um Deus de oportunidade, também é um Deus longânimo, é um Deus que dá tempo do perdido o encontrar. Mas infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo é curto. Por isso, nessa noite, nós estamos usando uma parte do nosso tempo para pregoar a palavra de Deus. Um Deus de amor, um Deus companheiro, um Deus que nas horas mais difíceis, Ele vai te socorrer, não vai te abandonar. Até no momento da nossa morte, Deus, Ele nos ajuda, porque Deus, Ele tem prazer na morte do justo. É o Salmo que diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. E Jesus Cristo, Ele santifica as nossas vidas, porque o seu sangue, e Ele morreu ali padecendo, o seu sangue purifica o perdido, o pecador, de todo o pecado. Às vezes a pessoa fica receoso, como é que hoje eu posso ser, eu tive uma vida tão errada. Não, Deus, Ele é amor. Ele não toma o tempo da ignorância. Ele simplesmente quer que nós venhamos ser novas criaturas, novas pessoas, ter um comportamento diferente no momento que nós encontramos a Jesus Cristo. E essa diferença não é nós mesmos que vamos nos mudar. Simplesmente nós damos o primeiro passo para Jesus Cristo, aí Ele vai nos dar a capacidade de nós diferenciar a nossa caminhada. A nossa caminhada será mudada pelo Espírito Santo de Deus. Tem muitos que digam: mas como é que eu posso ser? É impossível ser cristão, não tem como. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer as coisas corretas. Existe esse pensamento na mente do ser humano, mas esse pensamento é um pensamento de pessoas que o inimigo trabalha, mensagem do inimigo, para você sempre continuar na vida errada e nunca mudar de situação, nunca progredir na sua vida. A mensagem de Deus é que nós podemos todas as coisas nele, porque Ele sim tem a solução para todos os problemas do ser humano. Todos, como fala todos, é todos. E ainda Ele tem uma promessa maior: a salvação da alma, a salvação do perdido, a alma que andava vagando sem uma direção. Deus, Ele quer dar uma direção. O salmista expressa que o ímpio é como a moinha que o vento espalha, não tem uma direção, não tem lugar certo. Mas eu digo, no momento que o homem ou a mulher, ou o jovem ou a criança encontra Jesus Cristo, ele tem uma direção na sua vida. Ele tem um caminho a seguir, porque Deus mesmo, Ele diz na sua palavra, Jesus Cristo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. Só que muitas das vezes, as durezas dos corações
atrapalha o agir de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não seja uma terra ruim. Nós podemos mudar a história da nossa vida simplesmente com um gesto. E esse gesto é aceitando a palavra de Deus. Experimente por curiosidade. Não é pecado curiosidade para o bem. É pecado curiosidade para o mal. Não, como é que é esse evangelho mesmo? Esse tempo fica falando aí tal, que Jesus salva, liberta, que Deus ele fala com o homem na terra. Abra seu coração, experimenta essa graça, e Ele vai falar contigo, sim. E eu acredito que Ele vai falar com você, e você ainda não vai conseguir se conter. Você vai se derramar mesmo também, porque o ser humano ele gosta de ver algo acontecendo. Queridos, esse Deus que nós servemos, Ele pode fazer qualquer coisa. É só Ele querer. No seu ministério terreno, Ele fez muitos milagres. E nos dias de hoje também Ele faz milagre. É que o povo está querendo milagre, e isso Ele faz. Ele faz ainda. Qualquer tipo de situação, Deus Ele pode fazer. Deus só não pode agir num coração incrédulo, um coração que não aceita de jeito nenhum. Mas Ele não age porque Ele não quer, porque Ele dá o livre-arbítrio. É porque Deus dá o livre-arbítrio para você ser assim. Porque se Ele querer entrar e falar, você vai aceitar da minha condição, Ele fazia. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Só que Deus, nosso Deus, Ele é educado. Ele é um Deus gentil, mesmo tendo toda a capacidade que tem. Ele conversa com o ser humano, esperando uma decisão do ser humano. Não é igualmente o nosso inimigo, o diabo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para lançar uma cegueira espiritual e até mesmo sem nenhuma condição de raciocínio para a sua sobrevivência humana. Ele tem essa função, destruir os relacionamentos, destruir a família, destruir a vida profissional daquele trabalhador que trabalhava com dedicação. A finalidade é jogar o homem na sarjenta e a mulher também, porque o diabo ele é sujo, ele engana, ele arma um açapão. Todo mundo conhece quem é o açapão ou arapuca. Coloca ali o alimento e o pássaro chega achando que está tudo belezinha ali, tudo bom, em quantidade de alimento, coisa que ele nunca... É difícil um pássaro pelas florestas achar alimento em quantidade, mas ali tem. Sabendo ele que existe algo terrível para a sua vida. A prisão. No açapão, na hora que o pássaro cai, com toda certeza, ou ele vai ser morto, ou ele vai ser um prisioneiro. Assim é a vida do ser humano. Às vezes o inimigo ele lança uma isca. A isca, e tem também como apanhar um peixe, né, no anzol. Coloca lá, o peixe vem e fica visgado. Tudo em função de quê? Daquilo que o homem vê com seus olhos. Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Não é necessário nós vermos Jesus Cristo aqui. É necessário nós crermos que Ele está aqui com a gente. Por isso que muitas pessoas perdem a sua bênção, a sua vitória, porque julga segundo a aparência. Tudo que ele vê, ele julga. Se ele vê a pessoa com um carro bonito, novo, ele acha que o cara tem dinheiro. Às vezes nem dinheiro o cara tem. Assim procede, é uma visão humana de julgar. Jesus Cristo falou: não julguei segundo a aparência, mas julgar segundo a justiça. Aleluia. Às vezes vimos cara e não vimos coração. Às vezes uma pessoa está triste, e às vezes a pessoa está alegre, mas está triste por dentro. Nós não entendemos a real situação, e às vezes está triste por fora e por dentro também. Mas só que a mensagem é essa: é tempo de darmos crédito à palavra de Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor. Não é tempo
Ah, mas eu não sou cristão, eu não sou crente, que tem que buscar a Deus é os crentes. Não, realmente, existe um povo separado. Jesus Cristo falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Temos o dever de clarear com a palavra de Deus, mostrando verdade que pode libertar a sua vida para sempre. E essa verdade é isso que eu estou dizendo. Não vai com o teu olhar, não. Busca uma direção para tomar decisão, porque nem toda decisão será agradável para a sua caminhada. Pode te trazer sérias consequências para a sua vida. Mas busca a Deus. E o dever de buscar a Deus é de todos, porque o sacrifício foi feito para todos. Mas infelizmente, nem todo mundo procura obedecer a palavra de Deus. Mas é fácil de saber como alguém está fazendo errado. Vamos pegar um exemplo aqui rápido. Alguém professa o nome de Jesus Cristo, começa a ser um servo do Senhor, servindo a Deus. O mundo começa a notar. No momento que esse mesmo faz uma coisa errada, todo mundo consegue perceber seu erro. Mas não é crente? Mas não é cristão? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? A palavra de Deus é essa. Você seja um cristão e faz esse julgamento com a sua pessoa. Faz esse julgamento com você mesmo para você ser um cristão. Não faça com o servo de Deus que está em falha, não. Olha para você, quanto de falha você tem também. Procura arribar a sua mão para Jesus Cristo e faz diferente dele. Porque julgar os outros é fácil. Eu quero ver colocar a carga nas costas e levar. Então não julga ninguém. Não julga ninguém. Julga você mesmo. Entenda que você é necessitado. Que você também precisa de Deus. E nós estamos nos dias que todo mundo quer julgar quem é cristão. Cristão não é perfeito. Cristão pode ser falho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas observa, isso é a mesma matéria. A misericórdia de Deus é para todos. Lógico que o nosso dever é dar bom testemunho, é fazer as coisas direito, é andar honesto. Mas mesmo eu andando honesto, não me cabe a julgar ninguém. Mas cabe eu examinar a mim mesmo todo dia e mostrar para você que Jesus Cristo, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida. Ah, mas como mudar? Se você não querer, nunca vai ter a mudança. Mas pode ser que um dia, no momento mais difícil que você estiver passando, você pode lembrar dessa palavra aqui, que nós estamos pregando. E se você lembrar, você vai ser vitorioso, porque Deus vai entrar com providência na sua vida. Porque Deus, Ele é Deus de amor. Ele é Deus que entende o arrependimento genuíno, o arrependimento do profundo do coração. Não adianta chegar, fazer montinho, arribar a mão, hoje eu sou de Jesus Cristo, no outro dia, cadê? Não, isso não é válido para Deus, não. Deus, Ele quer que nós aceitamos Ele de coração, porque Ele é um Deus bom. E Deus não está mendigando ninguém, não. Ele só tem amor. Ah, vem para Jesus Cristo, tal. Não, não é forçado, não. Porque o homem aqui precisa de Deus. O homem aqui precisa de Deus a todo momento. E Deus, Ele usa com amor e de compaixão para com o homem a todo tempo. Porque o preço foi alto que Jesus Cristo pagou pelas nossas vidas. Não que somos merecedores, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a conciliação vem em torno de Jesus Cristo, porque toda a glória pertence a Ele. E eu vou deixar bem frisado aqui um texto bíblico também. Pode olhar ou puxar na internet, que é fácil, para não haver engano. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Sabe quem é? É Jesus Cristo. Não tem outro, não.
Não tem outro mediador, não. Se estiver procurando outro mediador, vai errar o caminho de casa. Porque o caminho de casa só quem leva é Jesus Cristo. A mensagem é essa. Às vezes o ser humano facilita. Não, eu vou fazer tal coisa ali porque vai ficar bom para mim. Eu vou conseguir chegar diante de Deus. Não chega não. Sem Jesus Cristo não chega não. Porque aí anula o sacrifício do Calvário. Não é porque Deus é ruim não. É porque anula o sacrifício. Imagine só. Eu com uma dívida terrível, paguei ali. E vinha outra pessoa e falar, ele não pagou não. Ninguém gosta. Imagine só. Camelô chega na sua casa, vende, você paga tudo para ele. Aí chega um outro falando, ele não pagou nada. Ninguém se agrada. Se coloca no lugar de Deus. Nesse sentido que nós nunca jamais podemos colocar, mas é um pensamento. Deus envia seu Filho. Jesus Cristo paga um alto preço. E agora os usurpadores querem passar, enganar. É só Jesus Cristo, não tem saída não. Não pensa que pelo fato de sermos religiosos, esse homem entendia a lei. Observa o texto que eu li. O homem falou que guardava até os mandamentos, porém tinha uma necessidade de salvação, porque a salvação só vem de um. Não pode vir de 2, 3, 4 não. É só Jesus Cristo. Entenda. Não adianta procurar outro paganismo, outros mecanismos. Não tem saída. Tem gente que tem uma fé de um pedaço de não sei o quê. Entende? E só Jesus Cristo é a salvação. Como eu falo, só Ele mesmo. Não tem negócio de ficar com muita conversa fiada, não. Pode olhar na Bíblia. Todo mundo tem Bíblia, mas às vezes tem pessoas que lê a palavra de forma errônica. Não tem direção. E não consegue perceber as verdades que estão aqui dentro. Quase todo mundo tem uma Bíblia na sua casa, mas não lê, não entende. Porque só pode ter direção se aceitar Jesus Cristo. Só consegue entender a palavra de Deus se aceitar Jesus Cristo. Se não aceitar Jesus Cristo de coração, não entende a palavra de Deus. Você pode ler 200 vezes, você não vai entender. Porque quem dá direção para o entendimento é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo só pode entrar na vida do ser humano se o ser humano aceitar Jesus Cristo. Finalizando, Apocalipse tem um texto também que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É essa comunhão que Deus quer ter com o homem. É essa comunhão que Jesus Cristo quer ter. Não é esse negócio de você colocar um pedaço não sei de que na frente e falar, agora estou servindo, não está servindo não. A verdade é essa, né? Enganamos a nós mesmos. Tem outro texto que diz: há caminho que parece direito aos olhos do homem, mas o fim dele é fim de morte. Por qual motivo? A pessoa pensa que está fazendo algo bom e está fazendo algo errado. E às vezes acaba perdendo o projeto maior da sua vida, que é servir a Deus. É diferente. A Bíblia está aqui, não engana ninguém. Os trechos aqui são muito claros. Jesus Cristo, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falando. Aí os apóstolos vêm confirmando, na mesma dinâmica de que Jesus Cristo falou. Não porque agora eu tenho que inventar um mecanismo. Com Deus não tem barganha, porque Ele é dono de todas as coisas. Aqui na terra tem barganha entre os homens. Quem tem mais pode mais, quem tem menos pode menos. Mas com Deus, dono de tudo, não tem negócio de barganha com Ele não. O dito dele é um para todo mundo. É uma palavra para todos. Não importa se o cara é o mais rico do mundo ou ele é o mais pobre. O caminho da salvação é o mesmo para todos. Não tem esse negócio de comprar não. Não tem esse negócio de comprar a salvação não. O homem rico aqui achou que falando que Jesus Cristo era bom, ele ia conseguir alguma coisa com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, bom é Deus. Não que Jesus Cristo não é bom, mas ele te tirou a politicagem do meio.
Porque todo mundo, às vezes, com o jeitinho brasileiro batendo nas costas de um e outro, consegue alguma coisa às vezes. O Deus que a gente serve, Ele é justo, Ele lhe vê por dentro. Não adianta vir com um sorrisinho, irmão, tal. Ele conhece se o coração é dentro. Não tem como se enganar. Por isso que eu sirvo esse Deus. Por isso que eu sirvo esse Deus maravilhoso. Eu sou falho. Se quem lê minha história sabe que eu sou falho. Mas eu estou procurando mais a Ele para Ele me ajudar. Eu sirvo a Ele de coração, porque o que Deus Ele fala, Ele cumpre. Às vezes fica esperando no político, eu prometi, nada contra político. Eles estão aí para trabalhar, para fazer as coisas corretas. Se faz errado, é problema dele. Só estou dando uma referência. Não vou nem falar político, falar o homem. Trata uma coisa e às vezes é desleal. Você perde seu tempo, sua esperança. Mas fulano de tal tem dinheiro, tem uma condição boa, vai me ajudar. Quem vai te ajudar é Deus, é o Senhor dos exércitos, é Ele que vela pela palavra dEle. Se Ele te prometeu te abençoar nessa terra material, aqui nessa passagem de terra aqui que nós temos, que é passageiro, Ele abençoa sim, Ele prospera, Ele faz até uma pessoa enriquecer. Mas Deus Ele não está voltado só para essas coisas desta terra. Mas Ele tem o poder também de fazer uma pessoa prosperar e enriquecer. É só Ele querer. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus dono do ouro e é o dono da prata. Fica pensando que nós somos coitadinhos, não. Nós não somos coitadinhos, não. Nós somos servos de Deus e somos herdeiros, tanto das bênçãos material como espiritual. E existe uma coisa que me impressiona todos os dias, é a paz. Não adianta ter os recursos e não ter paz. Paz é o que a igreja tem em Jesus Cristo. Por mais simples que o irmão seja, se ele tem paz, ele é rico. Porque não existe riqueza maior do que a paz, não. É isso aí que nós estamos pregando, é isso aí que nós queremos para vocês. Mas basta você dar crédito. Faça a prova se eu estou mentindo. Vou ver se esse crente aqui está falando a verdade mesmo. Eu vou aceitar Jesus Cristo aqui de coração. Aceita! Depois você vai vir aqui testemunhar. Bem que aquele crente falou lá mesmo. Falou. Ele falou a verdade mesmo. Deus dá paz para a gente. Às vezes a gente nem dormir não está direito. Deus Ele fala que Ele dá suave ao sono do trabalhador. Entendeu? Quem tem Deus tem paz, tem amor. Entendeu? A verdade é essa. O custo da palavra é esse. Temos que ter amor. Mas só que o amor nosso também tem que ser movido à justiça de Deus. Sendo assim, eu peço a Deus que venha abençoar a cada família e ouviu a palavra de Deus aqui nesta noite, cada jovem, cada criança. Não sabemos da intimidade de ninguém, mas é a oração que nós fazemos aqui. Que Deus venha te abençoar em todas as áreas da sua vida e você venha ser uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo assim, eu agradeço a oportunidade.